Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Olá, para você que está aí acompanhando a gente, sempre uma satisfação poder fazer e ter a sua companhia. Recentemente nós compartilhamos com você uma discussão aqui na Câmara Municipal. Inclusive chegamos a conversar com o vereador da ocasião, o doutor Fábio Hernandes, e a discussão aqui na casa tratou da questão da problemática do conflito aí entre consumidor e SEMAR. Algumas questões foram colocadas em par. É claro que nessa conversa nossa aqui, nós não vamos trazer todas as respostas. Essa discussão ainda vai vir para a Câmara em um momento oportuno para trabalhar aí, para diminuir essas dúvidas e encontrar uma saída. Eu estou aqui ao lado do Sérgio Melo, que é diretor técnico da SEMAR. A princípio, uma rápida consideração. A gente tem feito aí as observações no ponto conflitante, né, da SEMAR em relação ao consumidor, que é a mola-chefe da questão, o chamado variação de preço que está gerando descontentamento. Na verdade, nós aproveitamos essa oportunidade que nós estamos passando por Imperatriz justamente para conversar com os vereadores. Fomos muito bem recebidos pelo presidente da Câmara e por alguns outros vereadores que nos deram a oportunidade de saber quais são as dúvidas, quais são as principais demandas da cidade a respeito da conta de energia, da tarifa de energia. Acho que foi uma conversa muito boa, esclarecemos algumas coisas e principalmente nos disponibilizamos, nós da diretoria, mas também a nossa equipe, tanto técnica quanto comercial, que fica baseada aqui em Imperatriz, para que qualquer outras dúvidas que possam existir, que nos procurem para que a gente não deixe nenhuma dúvida sem esclarecimento. Os vereadores são os legítimos representantes da comunidade, então para nós é fundamental ouvir a Câmara de Vereadores e também é fundamental mantê-los bem esclarecidos para que eles nos ajudem também a esclarecer as pessoas da comunidade. Aqui observando a conversa que vocês tiveram aqui na antessala, nós já estamos aqui na sala da presidência, vocês tiveram uma conversa na antessala da sessão, e foi tocado na questão de uma observação em relação à questão bandeira tarifárica, né, chamada vermelha, amarela, etc. E foi lembrado que Imperatriz é tida como, ou pelo menos na época, por ocasião, daí vem a ideia da nossa pergunta, que gerou daquela conversa de vocês, quando foi colocado que nós temos uma produção de energia no quintal de casa ou do lado direito ou esquerdo, depende de quem está, né? que é em relação à hidrelétrica de Estreito. Por que fomenta essa ideia? Que quando essa hidrelétrica veio para cá, a ideia que ventilaram, claro, são ideias políticas, né, que ventilaram de que nós iríamos ter uma capacidade maior de produção de energia, então, mas ninguém explicou os detalhes, como é que era o procedimento da produção da energia para ela chegar até o consumidor. Então gerou essa coisa aí de expectativa, né? O que a gente pode dizer nesse sentido? O que a gente tem que entender é o seguinte: hoje o Brasil tem um modelo de energia, de distribuição de energia, e tem um modelo energético que ele é igual para o país inteiro. Né? Hoje você tem o sistema elétrico brasileiro, hoje ele é completamente interligado. Então, quando você tem excesso de água, por exemplo, na região sul, e você tem seca na região nordeste, hoje você tem grandes linhas de transmissão que interligam o sul com o nordeste, e o norte com o nordeste, e o norte com o sul. Isso faz com que a gente, diferente do que aconteceu, por exemplo, no ano 2001, onde a gente teve um grande racionamento, onde efetivamente algumas cidades eram desligadas porque não existia a possibilidade de fornecer energia, hoje esse risco ele praticamente não existe mais, porque existe uma interligação energética entre todo o país. E é isso que faz também que dentro deste modelo, né, a forma de calcular as tarifas, ela é semelhante. Não significa com isso que a tarifa seja igual para todo mundo, né? Então, a tarifa, uma parte da tarifa ela é calculada baseada nos custos que cada empresa tem. Então você tem empresas que atuam numa área muito pequena que tem custos operacionais menores. Você tem outras empresas que atuam em outros lugares com a complexidade muito maior, que tem custos operacionais maiores. E isso é levado em conta. Da mesma forma, dentro deste modelo, você tem aquilo que a gente chama de tarifa social.
Então, todos os consumidores do país, na conta dele, tem um pedacinho da conta que é justamente, entra na classe de tributo, que se chama CDE, que ela serve para financiar aqueles consumidores de baixa renda. Então, naqueles estados onde você tem mais consumidores de baixa renda, eles são mais beneficiados. E esse benefício ele vem da conta de todos os consumidores do país. Aqui no caso do Maranhão, mais de 900 mil famílias são beneficiadas por essa redução na conta em função do benefício social. Tá certo. Agora nós vamos pular para um ponto um pouquinho mais conflitante, né? Que inclusive a gente percebeu aí um descontentamento no geral, que trata da questão da relação da SEMAR com uma lei municipal que diz que não poderiam cortar ou interromper o fornecimento de energia nas sextas-feiras, no fim da tarde, e nos sábados, domingos ou feriados. Detalhe, a gente observa que tem uma resolução da ANEEL que tem validade de lei. A resolução da ANEEL não diz se tem que cortar, que hora que tem que cortar, não estabelece horas e horários. Né? Então, a legislação municipal foi feita, passou por uma comissão de Constituição e Justiça, foi tornada lei, foi sancionada, foi colocada em vigor, e aí está esse conflito com a comunidade. Não se sabe se é um adágio popular ou se é uma mímica que se pegou diante dos conflitos entre consumidor e agente operacional da SEMAR, mas usa-se a expressão de que a lei não tem validade. O que a gente pode dizer nesse sentido? Como é que funciona isso? Como é que se adequa a isso para não deixar? Porque a lei foi pensada nessa ideia. Se você corta no sábado, o próprio regimento, sistema da SEMAR, versa que para reestabelecer a ligação, depois que eu pague, não basta comprovar que pagou, tem que cair no sistema. Né? E aí, enquanto não cai no sistema, se paga na sexta-tarde, não cai no sistema no sábado, não cai no domingo, vai cair na segunda. Então você vai ficar 3 dias sem energia. São as medidas operacionais de risco. O que a gente pode dizer nesse sentido? Deixa eu tentar dividir essa resposta por etapa para ver se fica mais claro para o entendimento de todos. Primeiro, quem legisla em relação ao setor elétrico nacional é o Congresso, porque as concessões para distribuição de energia, ela é uma concessão federal. Certo. Então, para isso, você tem leis federais, tá? E quem aplica essas leis e cria suas resoluções também é a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, como você bem falou. Então, por essa legislação que nós, empresas do setor elétrico, somos obrigados a cumprir, nós podemos cortar nos dias úteis, no horário comercial, de segunda a sexta-feira. Então, se o cliente, por acaso, ele não paga a conta, eu posso cortar. Agora, é importante também o seguinte: se aquele cliente que eu efetuei o corte, por exemplo, na sexta-feira pela manhã, e infelizmente esse número é muito alto, mas se essa pessoa que eu cortei na sexta-feira pela manhã, se ela faz uma ligação irregular, ou seja, ela se autorreliga, aí nós nós fiscalizamos, e essa fiscalização nós podemos fazer no final de semana, por exemplo, ou até à noite. Sim. Então, se essa pessoa que já deveria estar cortada, se ela se autorreliga, ela está fazendo uma ligação irregular, clandestina, aí nós podemos recortar esta pessoa. Ou seja, eu posso, num dia de sábado, eu posso fazer novamente aquele corte que eu já tinha feito durante a semana. Mas a ideia da lei não foi exatamente entender essa diferença. Aí, né? É fundamental entender essa diferença do que seja o corte por inadimplência, por falta de pagamento, daquele corte que é para tirar uma ligação que está irregular. Mas aqui, no caso, para a gente que chega, porque eu particularmente, a gente está se vendo agora pela primeira vez, mas tem mais gente, a Kelly, por exemplo, aqui, a Kelly Campos, me conhece há mais tempo. O meu estilo de jornalismo, eu gosto de apurar as coisas antes de colocar. Eu não coloco... Quando eu fui procurado para fazer a reportagem, eu pedi para as pessoas me municiarem de informações. Né? E as pessoas que me procuraram, realmente, não foi esse caso de ter interrompido o fornecimento de energia em virtude da falta de pagamento e depois tiveram que ligar ou religar. E aí entra o X, né? A lei orgânica, a lei do município, nenhuma lei se sobrepõe à outra. Então, da União gera do Estado gera do município. Exatamente. Por isso tem a Comissão de Constituição e Justiça de cada parlamento, né? Para fazer. Então, a lei
poderia ser visto aí, já é uma questão de bom senso também da própria empresa, para ser vista nesse sentido, que vai facilitar as coisas. Bom, se o interrompimento do fornecimento de energia na sexta-feira, sábado, domingos e feriado, como versa a lei está proibindo, ele tiver que se dar em função de uma questão de infração, é uma coisa a ser aclarada. Né? E se esse corte é para ser feito por uma questão de inadimplência, aí já estaria amparado pela lei. Exatamente. Quem é que faz essa distinção? Aí o agente operacional da SEMAR tem que chegar na residência e ele sabe se ele foi lá cortar porque está atrasado ou se ele foi para recortar que alguém já tinha religado. Né? E aí já diminuiu isso aí. Né? Exatamente. Agora, uma outra coisa, Antônio, que é fundamental as pessoas saberem é o seguinte: sempre que o consumidor ele está inadimplente, ou seja, ele deixa de pagar a conta no dia certo, ele passa a ser inadimplente, nós reavisamos o consumidor, ou seja, nós informamos ao cliente que ele deixou de pagar a conta até a data Isso já vem impresso no... Isso vem impresso no aviso. Tá na fatura. Na fatura. E a pessoa tem mais 15 dias para pagar até nós fazermos esse corte. Certo. Então, uma das coisas que as pessoas às vezes colocam para a gente, diz: poxa, vocês me cortaram na sexta-feira às 4 horas da tarde e aí ficou difícil para eu pagar. Só que essas mesmas pessoas esquecem que elas tiveram 15 dias para fazer esse pagamento e não fizeram. Tá certo? Então foram 15 dias que ficou lá para trás que não foi feito o pagamento. Então, isso é importante que as pessoas também percebam isso. E é um cuidado muito grande que nós temos, é justamente de mandar o aviso para deixar as pessoas informadas que elas não fizeram o pagamento até a data limite de vencimento e que elas, portanto, estão sujeitas a corte, que é aquilo que prevê a legislação. Então, como eu disse para você, a gente não ia trazer todas as respostas, mas fomentar algumas indagações e haverá tempos e oportunidades para que o parlamento possa, eu não acredito que seja agora até o final isso pode mudar, mas não sei, mas pelo que eu andei sondando aqui, até o final dessa legislatura, que é o recesso agora, talvez não dê mais para fazer uma audiência pública, uma tribuna popular, essa coisa toda aí, em virtude da pauta, para fechar a pauta. Né? Mas isso quem decide, aqui é só um palpite nosso enquanto comunicadores, quem decide é a presidência da casa ou a relevância do assunto. Agora, a gente fecha a nossa conversa aqui. Essa pauta aqui da relação, você que é consumidor sabe disso, e a gente sabe também das entrelinhas que tem entre o consumidor e a própria instituição. Né? Agora, a gente agradece a sua disposição de conversar conosco, né? E fique à vontade, então, para dirimir ou colocar alguma coisa que a gente possa ter deixado escapar nesse momento, antes para a gente pegar uma dica sobre a questão que a gente conversou fora do ar e off, que a gente diz. Isso. Pronto, Antônio, justamente o que eu queria aproveitar era a audiência do teu programa para justamente falar sobre uma coisa que eu acho que é fundamental, que é sobre desperdício, o desperdício de energia. Né? Nós estávamos conversando aqui sobre uma coisa que eu tenho visto muito nas casas e às vezes até nos alunos que estão indo para a escola, um calor danado que está fazendo no meio da rua e você vê um monte de criança usando casaco, porque está indo para a escola. Justamente porque nas salas de aula hoje, você tem ar-condicionado, é importante que tenha. A gente comentava que no tempo que eu estudei, que nós estudamos, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, então a gente, menino, sofria do calor. Era na base do buraco na janela, viu, pessoal? Pois é. Então hoje já evoluímos muito, hoje nas escolas, tanto nas particulares quanto nas públicas, hoje na grande maioria você já tem ar-condicionado, e aí quando você vai ver o ar-condicionado está lá botando 16, 18 graus e é tanto frio que os alunos estão todos usando casaco. Isso aí é desperdício de energia. O aparelho que mais consome energia é o ar-condicionado. Dentro de casa, às vezes, e eu percebo isso às vezes na minha casa. Outro dia eu cheguei em casa e minha mulher estava com um cobertor e ia usar cobertor por causa do frio do ar-condicionado. Eu disse: não, nós vamos fazer o seguinte, em vez de botar 18 graus, nós vamos botar aqui 23 graus, porque eu não preciso que o motor do ar-condicionado, que é o compressor, que ele fique ligado a noite toda. Um ar-condicionado, quando ele está funcionando legal, quando você está numa temperatura agradável, o compressor entra durante alguns minutos, ele esfria a temperatura do quarto ou da sala de aula, e aí o compressor ele desliga automaticamente e fica mantendo só a ventilação do ar-condicionado. Quando a temperatura sobe um pouquinho, ele aí volta e liga o compressor novamente.
O grande vilão é o compressor. Então, se você bota lá 18 graus, esse compressor vai ficar ligado a noite inteira. É um desperdício tremendo de energia. Então, o que a gente precisa esclarecer aos nossos clientes é que não precisa, não coloque a regulagem tão baixa para ter que usar um casaco ou ter que botar um cobertor. Deixa lá nos 23 graus, que vai ficar agradável, você não vai ter calor e não vai precisar do cobertor. Você quer ver uma outra coisa que eu acho que é importante? É a questão de quem tem geladeira e freezer dentro de casa. O freezer também é um grande consumidor de energia. Tem gente que às vezes mantém freezer e geladeira e às vezes deixa 1 quilo de carne dentro do freezer. E aquela energia está sendo consumida de uma forma absurdamente grande, a conta vai vir alta e não precisa daquilo. Essa experiência, eu te digo, fiz por conta própria. Eu disse, não preciso ter isso. Eu preferi comprar, quando eu troquei a geladeira, eu comprei a geladeira um pouco maior, com o congelador da geladeira um pouco maior e me desfiz do freezer. A minha conta pessoal baixou muito. Então são dicas, são experiências que eu acho que é importante que todos os usuários de energia elétrica saibam para poderem, de uma forma natural, baixarem sua conta. Para nós, a pior coisa que tem é a gente ter que cortar um cliente. Quando nós cortamos um cliente, primeiro, fazer o corte não é barato. Eu tenho que mandar uma turma fazer o corte e depois tenho que mandar uma turma fazer a ligação de novo. Que, aliás, nessa religação aí entra uma rápida deixa aqui, tem um outro descumprimento. Me parece que foi feita uma lei aqui na Câmara também, que proibia a cobrança da taxa de religação. Mas isso são assuntos para serem debatidos em outras oportunidades. Então, isso a gente pode debater sempre, mas lembrando que quem legisla sobre o setor elétrico é o Congresso Nacional, tá certo? Porque imagine que aqui eu vou abrir o setor elétrico ele é único para todo o país. Imagine se cada Câmara de Vereadores do país, que são mais de 5 mil municípios, se cada um fosse fazer uma lei diferente. Então, nesse caso, eu quero lembrar para você que está acompanhando a gente, que já serve como sugestão, inclusive, aqui para a própria instituição, né? E a administração pública, principalmente no tocante às escolas, para criarem oportunidades de debate. Convidar uma equipe da instituição para ir até a escola, para dar uma palestra sobre essa questão de orientação mesmo, sobre como melhorar a qualidade de vida das pessoas nas salas de aula e sem o desperdício de energia. Porque a gente percebe bastante isso nas escolas. Primeiro, nós estamos vivendo uma região nordeste, que é uma região quente. Nós estamos acostumados com uma temperatura oscilando aí entre 20 e 22 graus. Você aguenta normal. A partir de 18 graus, a gente já começa a sentir frio, né? Imagine você na sala de aula já de casaco, porque aí o pai não tem condição de comprar um uniforme, colar aí o uniforme, a prefeitura nunca disponibilizou os uniformes, mas vai ter que comprar um casaco sob pena de o filho ficar congelado aí na sala de aula. O negócio é sério, o assunto é bastante delicado e eu agradeço aqui a sua colaboração, gente. E é isso, vamos continuar por aí trazendo as informações sobre esses detalhes jurídicos. A gente cria uma outra oportunidade também para tratar com você. Antônio em Contexto.